Olá pessoal do sexto ano, aqui é a professora Ellen da disciplina de História e vamos entender mais um pouco, das estruturas na Roma. Falamos de uma forma bem resumida sobre os principais aspectos, divisão social, economia, Falamos também um pouco como estava estruturada a política. Eu disse para vocês que a política ela estava realmente dividida, em três períodos: período de monarquia, período de realeza, república e império. Falei também para vocês as duas formas de origem, da Roma, que é justamente a origem histórica e a origem lendária, lembrando para vocês a lenda de Rômulo e Remo. E agora a gente vai entender mais um pouco de que forma estava estruturado esses períodos, da política romana. E a gente vai começar pelo período de realeza, ou seja, o período monárquico. A gente já sabe que quando falamos em monarquia, estamos falando em um modelo de política na qual o território ele é governado por um rei, Então, após todas as regiões que correspondiam ao território romano foram unificados, Roma passou a ser governada por um rei, sabendo que esse rei ele era de família patrícia, Ele era de família de uma alta posição da sociedade romana, e esse rei ele tinha o comando tanto do exército como os assuntos da justiça, e também ele tinha a função de sacerdote. Sabendo que esse rei ele era auxiliado, sempre por dois principais elementos, de apoio, que era o Senado e a Assembleia. No livro de vocês, na página 301, vai dizer que o Senado ele era formado por patrícios, por mais que tivessem mais de 60 anos, e que eles tinham aí o poder de eleger os reis e vetar também as propostas feitas por esses reis. E já a Assembleia era formada também por patrícios, só que de diferentes origens. Eles tinham aí uma função consultiva, então era para consultar, eram conselheiros. Eles já não tinham direito nem de voto e nem de veto. Então, esse aí é o período destacado como a monarquia, onde está a governo do rei, a responsabilidade tanto política como militar como religiosa está direcionada aí ao rei, que ele era de família patrícia e ele era auxiliado pelo Senado e pela Assembleia, sabendo que esses dois núcleos, que é o Senado e a Assembleia, era formada também por patrício, ou seja, aqueles considerados fundadores de Roma. Eram os grandes proprietários de terra e também os únicos que participavam das decisões da política romana. E é interessante saber que após esse período de monarquia vai surgir um outro período, que é o período de república. A gente vai entender que no período de monarquia, a Roma vai sofrer invasões de vários povos, em principal os povos etruscos, E aí a Roma vai se sentir fragilizada, principalmente a forma como a monarquia, a política estava sendo organizada, Com essa invasão, todas as bases da sociedade elas foram abaladas, E aí o rei ele vai perder aí essa notoriedade, E o governo vai passar a ser conduzido pelo Senado apenas. E aí, como o Senado, que era composto de patrícios que votavam sobre as propostas, na sociedade, tomava algumas decisões, com esse novo modelo em que o Senado ali ele estava presente para tomar as rédeas da sociedade romana, aí isso vai abrir espaço para um novo modelo de governo, que vai ser, então, a república,
a república, uma nova fase aí para a política romana, sabendo que a monarquia ela vai desde a formação, né, a unificação das cidades até 509 a.C., né, que é quando o rei ele vai tentar manter-se no poder, porém com essa fragilidade aí originada pela invasão dos etruscos, ele vai acabar realmente deposto, né? E aí, quando a gente vai falar de república, é interessante que vocês percebam na página 302 o que era essa república, né? A república, a origem da palavra república, nos traz a ideia de coisa pública, coisas que se referem ao povo, onde o povo, em tese, teria voz, né? O povo, eles teriam voz. Os romanos decidiram não deixar o poder mais nas mãos de uma só pessoa, ou seja, não teria mais a figura central do rei, né? E sim, um governante, não havia só um governante, não ia ter mais essa forma de governo onde o poder estava centralizado em uma só pessoa, né? Mas eles iriam criar aí novas instituições, e aí que está, né, a Assembleia, o Senado e também a magistratura, onde vocês encontram uma tabela na página 302. E era justamente assim, né? O Senado ele tinha a função de legislar, né, criar algumas leis e ter um controle, principalmente da administração e das finanças. Lembrando que esse Senado ele era composto principalmente por patrícios, né, e esses tinham aí cargos vitalícios. Já a Assembleia também era formada por patrícios e plebeus, só que esses plebeus, eles tinham, de uma certa forma, uma condição financeira, né? E também era possível observar participantes que tratavam com base também em assuntos religiosos, né? Coisas relacionadas ao urbano, ao rural, né? E o que acontecia nessas assembleias, né? Eles começavam a discutir coisas como a conservação das obras, o policiamento, a ordem social ali, né? Ter o controle das cidades, né? E aí já temos aí a magistratura, né? Que também são outras instituições que estariam aí voltadas para organizar a sociedade, né? Já que essa sociedade não estava mais sob o comando de um rei, né? E aí novamente como estava a sociedade dividida no período da República e também da monarquia, né? Patrícios, plebeus, clientes e escravos, né? E quando a gente vai falar também sobre a sociedade, é importante notar um detalhe, né? Observar quais eram aí as características das mulheres romanas, porque quando falamos em sociedade, também quando estávamos no conteúdo de Grécia, a gente sabia que as mulheres, de uma certa forma, não tinham ali uma notoriedade na sociedade, né? Já que as mulheres romanas, elas também não podiam participar da vida pública e nem política, né? Não podiam se eleger e nem ocupar cargos do Estado. Elas estavam também aí submetidas aos poderes dos patrícios, nas famílias mais ricas ou chefes de família. Já falando das plebeias, né? E aí a diferença entre elas é que as mulheres patrícias, elas tinham aí uma, vamos chamar de uma independência, né? Mais do que as mulheres plebeias, né? Porque elas tinham tempo livre para os divertimentos, né? Para o estudo, para a leitura. E também elas, apesar de não possuir cargos públicos, elas poderiam
participar das eleições, apoiando os candidatos, né, organizando os eventos. Já as mulheres plebeias, elas tinham um pouquinho de autonomia, porque elas podiam andar pelas ruas com mais liberdade, sem precisar de damas, né, acompanhantes. Elas já podiam se casar com quem elas quisessem. As plebeias podiam trabalhar principalmente na agricultura, né? Então essas são as principais diferenças entre as mulheres romanas e as mulheres plebeias, né? Porque embora a sociedade ela fosse dominada pelos homens, as mulheres romanas aí elas já tinham mais direitos e independência do que as gregas, né? E aí outra coisa, quando a gente fala de sociedade romana e de Roma em si, a gente vai lembrar, né, do grande expansionismo romano, né? O grande expansionismo romano, que apesar de que foram episódios muito importantes para a civilização da antiguidade, né? Porque de uma certa forma a Roma ela obteve grandes poderes por conquistar vários territórios, também conseguiu grande poder econômico, né, e grande influência. Roma continuava investindo nessas conquistas militares, ganhando sucessivas guerras, né? E entre uma delas está aí as guerras púnicas, né? As guerras púnicas, que foi também aí uma tentativa expansionista, né? Porque o expansionismo romano ele vai começar a chocar com interesses de outras nações. E esses, quando falamos desses interesses, nós estamos falando dos interesses de Cartago, né? Que também era uma cidade-estado, só que lá no norte da África, que foi fundada pelos fenícios. Então, esses cartaginenses, né, eles buscavam também ampliar o seu poder, conquistando os territórios. Vejam aí no mapa que a Roma ela já tinha conquistado todos esses territórios que vocês veem em laranja, né? E o que é que vai acontecer? Roma e Cartago elas vão entrar em conflito, né? Um conflito que vai durar por mais de 100 anos, né? E com alguns períodos de paz, porque eles disputavam entre si tanto os territórios como também as rotas comerciais, né? Então, apesar do expansionismo trazer de forma positiva a influência da Roma entre as nações, o expansionismo romano também vai ter profundas consequências, né? Porque vai aumentar, né, a escravidão, vai aumentar o número de escravos, né, que seriam aqueles que perdiam as batalhas. E aí, em Roma, a mão de obra passou a estar presente em quase todos os lugares. E a escravidão romana, né, ela vai ser aí responsável principalmente pelas principais obras públicas, pelas atividades pecuária, agricultura, o comércio, as minas, e sem contar que esses escravos eles também eram utilizados nas lutas de gladiadores, né, no famoso Coliseu Romano. E aí é interessante a gente entender que quando falamos aqui também da Roma, a gente lembra, né? Lembra novamente do que estava formado a sociedade. Era a sociedade que, de um lado, existiam os patrícios, os grandes proprietários, aqueles que possuíam gados, escravos, propriedades, que tinham direitos políticos e também que faziam parte da política, né? Já os plebeus era a maioria. Eles pagavam impostos, serviam o exército, né? Porém, não tinham tanta notoriedade. E aí que começa a iniciar alguns conflitos sociais, porque os plebeus começam a se organizar para reivindicar as medidas de melhoria para a sociedade plebeia, e aí, por meio dessas lutas, eles começaram a pressionar os patrícios, né? Para que eles criassem também leis que beneficiassem esses pequenos agricultores. E uma das principais tentativas
para diminuir a desigualdade foi também a tentativa de acontecer o quê? Uma reforma agrária em Roma, né? Porque Tibério, né? Tibério ele vai criar um projeto para limitar o direito de ocupação das terras públicas, que deveriam ser divididas e distribuídas entre os cidadãos, né? Então, dessa forma, os plebeus eles vão se levantar, né? Contra aí esse novo modelo de política que era a república, né? E é dessa forma que a república ela vai entrar em crise, né? Porque os plebeus continuariam lutando por melhorias e contra a manutenção dos privilégios dos patrícios, né? E aí é com essas revoltas, né, principalmente comandada pelos plebeus, que a Roma, né, com seu modelo republicano, vai entrar em crise. E aí, com esse período de crise, vai entrar um outro momento, que é o Império Romano, né? Quando Otávio se torna imperador, né? Com a tentativa de amenizar tudo aquilo, todas aquelas crises já enfrentadas no final da República, ele vai tentar amenizar os problemas e as tensões sociais por meio de alguns projetos. Ele vai continuar apostando no processo de expansão territorial, né? E também vai incentivar a construção de obras públicas, né? Vai estimular o comércio e, para ele, seria uma tentativa de renovar, né? Renovar tudo aquilo que estava, como é que eu posso dizer para vocês? Aquilo que estava, de uma certa forma, bagunçado. O que foi que a República deixou? Os resquícios da República, né? Aquela desordem, aqueles conflitos entre patrícios e plebeus, né? Então, ele queria, de uma certa forma, renovar aí a política romana. E aí, é dentro dessa tentativa que a gente vai lembrar também de uma coisa importantíssima quando a gente fala sobre Roma, que é justamente a política de pão e circo, que também foi uma estratégia aí adotada por grandes imperadores romanos para conter, né, algum dos probleminhas da sociedade, né? Um modo em que a população se entretesse, né, com teatro, com batalhas de gladiadores e esquecesse dos problemas sociais que ocorriam na sociedade, né? Que era a política de pão e circo. Então, nessa política de pão e circo, né, os imperadores, o alto escalão da política romana, eles reuniam a maioria da população, né, população pobre, toda a população da sociedade, para assistir alguns espetáculos no Coliseu, né? E esse era o momento deles maquiar o que talvez pudesse abrir os olhos da população e deixassem elas observarem, né, alguns problemas da sociedade. Então, esses imperadores, para não acontecer como aconteceu na República, né, um levante de plebeus, ele vai apostar nessa política de pão e circo, que era oferecer pão, né, e entretenimento, né, principalmente a luta de gladiadores, corridas, né. Então, a partir dessa estratégia política, as pessoas se esqueciam dos problemas da sociedade, né? É que nem hoje a gente vê muito, principalmente aqui, gente, falando do período eleitoral, né? Existem várias táticas que os nossos políticos, eles utilizam para que a sociedade ela venha ser manobrada, né? Venham votar aí em troca de um tijolo, uma areia, né? Então, é importante que a gente traga um pouco também desse conteúdo para a nossa realidade. E aí, nas arenas, é importante lembrar que era assim, gente. As reuniões eram justamente lutas entre gladiadores. Faziam aí o entretenimento da população. Então é isso, pessoal. Então a gente vai concluir de certa forma aí
o conteúdo sobre Roma Antiga. Deixo para vocês essas 3 questõezinhas, né? Que vai resumir bem e vai fazer com que vocês foquem no que a gente já discutiu, apesar do vídeo ele está um pouco longo, mas eu espero que vocês vejam e revejam o vídeo, né? Porque é importante para que vocês não vejam ele uma vez apenas, mas vá parando, vá formulando também as dúvidas de vocês. Quem quiser também fazer perguntas para mim através do WhatsApp, pode me perguntar, tá? E eu vou receber essa atividade na quarta-feira, na data do dia 21 de outubro.